São 3 da manhã e você está acordado de novo. O mesmo filme mental se repetindo na sua cabeça, os mesmos cenários apocalípticos que nunca aconteceram, mas que seu coração insiste em viver como se fossem reais. Você acordou hoje carregando o peso de 1000 problemas que nem são seus para resolver. Hoje você vai descobrir como essa prisão invisível foi construída e, mais importante, como sair dela. Deixe-me te contar uma história que talvez seja a sua própria história. Existe um homem que mora na sua mente, e esse homem nunca dorme. Ele trabalha incansavelmente criando roteiros de terror sobre tudo que pode dar errado na sua vida. Ele é especialista em pegar uma pequena preocupação e transformá-la num filme de catástrofe completo, com direito a múltiplas temporadas. Esse homem dentro da sua cabeça conhece todos os seus pontos fracos. Ele sabe exatamente quais botões apertar para te fazer suar frio, às 2 da manhã. Ele sussurra perguntas venenosas no seu ouvido. E se você perder o emprego? E se aquela dor no peito for algo grave? E se seus filhos se desviarem do caminho? E se o dinheiro não der para o final do mês? Você acordou hoje e antes mesmo de abrir os olhos completamente, sua mente já estava processando a lista interminável de preocupações. A conta de luz que venceu ontem, o projeto que precisa entregar na sexta, a discussão que teve com o cônjuge na semana passada, a saúde da sua mãe, que não anda bem, o filho adolescente que não conversa mais com você. E então você percebe algo terrível. Você está vivendo como um refém da sua própria mente. Cada manhã é como acordar numa prisão onde você mesmo é o carcereiro. E a chave para sair está nas suas mãos, mas você nem percebe que ela existe. A Bíblia diz em 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas você lê esse versículo e pensa, é fácil falar, porque na teoria é simples, mas na prática, quando o coração está disparado e a mente não para, lançar a ansiedade sobre Deus parece impossível. Você já tentou não se preocupar? É como tentar não pensar num elefante rosa. Quanto mais você tenta parar, mais os pensamentos vêm. Você se esforça para ter fé, mas a preocupação parece mais real que a promessa de Deus. O problema concreto grita mais alto que a voz do Espírito Santo. Sabe o que aconteceu? Você se tornou viciado em preocupação. Sim, viciado. Assim como existe gente viciada em álcool, em drogas, em redes sociais, você desenvolveu uma dependência química da adrenalina que a ansiedade produz. Seu cérebro se acostumou com o estado constante de alerta, como se você estivesse numa zona de guerra permanente. E o mais cruel é que você acredita que preocupar-se é uma forma de amor. Você pensa, eu me preocupo porque amo minha família. Eu perco o sono porque sou responsável. Eu antecipo problemas porque sou prudente. Mas a verdade é que preocupação não é amor, é medo disfarçado de virtude. Jesus disse em Mateus 6:27, e qual de vós, por muito que se preocupe, pode acrescentar um só côvado à sua estatura? Em outras palavras, de que adianta se preocupar? O que você consegue com isso, além de cabelos grisalhos prematuros e insônia crônica? Mas aqui vem o choque de realidade que ninguém quer admitir. 90% das coisas que roubam seu sono hoje nunca vão acontecer. Você está sofrendo por fantasmas, construindo fortalezas mentais para lutar contra inimigos que existem apenas na sua imaginação. Lembra daquela preocupação que te consumiu mês passado? Aquela que te fez perder noites de sono? Ela se materializou? Ou você apenas substituiu por uma nova preocupação, como se fosse uma maratona sem fim de ansiedades? Você se tornou um especialista em criar problemas que não existem, um engenheiro de catástrofes imaginárias, um arquiteto de cenários apocalípticos que nunca saem do papel. E enquanto você vive esses dramas ficcionais na sua mente, a vida real
com suas bênçãos, suas oportunidades, seus momentos de graça, passa despercebida. O mais trágico é que Deus não pediu para você carregar esse peso. Ele nunca disse: tome, segure essas 1000 preocupações e não durma até resolver. Todas. Mas você pegou para si uma responsabilidade que não era sua, assumiu um fardo que não foi projetado para seus ombros humanos. Deus está observando você se esgotar carregando problemas que Ele já resolveu, antecipando dores que Ele já tem remédio, temendo futuros que Ele já tem sob controle. É como se você fosse um filho tentando carregar uma mala que é pesada demais, enquanto o pai estende a mão dizendo: deixa comigo, filho, eu carrego isso para você. Você não consegue nem deixar alguém dirigir seu carro sem ficar apertando o freio imaginário do lado do passageiro. E agora quer que eu acredite que você confia em Deus com sua vida? Você se tornou viciado na ilusão de que pode controlar tudo, e isso está destruindo sua alma. Hoje você vai ver como esse vício funciona e por que ele é mais mortal que qualquer droga. A prisão da preocupação tem uma origem, e essa origem tem um nome: controle. Você não se preocupa com coisas que estão fora do seu alcance por acaso. Você se preocupa porque sua mente está constantemente calculando maneiras de manipular, influenciar e dirigir cada situação da sua vida. Observe-se por um dia inteiro. Quantas vezes você tenta controlar a reação das outras pessoas? Você escolhe suas palavras não pela verdade que elas carregam, mas pelo efeito que elas vão causar. Você manipula conversas, força sorrisos, esconde sentimentos verdadeiros, tudo para manter as pessoas reagindo do jeito que você precisa que elas reajam. Na fila do banco, você fica irritado porque o atendente está demorando mais do que você planejou. No trânsito, você xinga o motorista da frente porque ele não dirige na velocidade que você gostaria. Em casa, você fica tenso quando os filhos não obedecem imediatamente aos seus comandos. Por que tanta irritação? Porque você descobriu que não tem o controle que pensava ter. Você programa conversas difíceis na sua cabeça como se fosse um roteirista de teatro. Você antecipa cada pergunta, prepara cada resposta, imagina cada reação possível. Você perde horas preciosas da sua vida ensaiando diálogos que talvez nunca aconteçam, tentando controlar variáveis humanas que são naturalmente incontroláveis. E quando as pessoas não seguem o roteiro que você escreveu na sua mente, quando elas reagem de forma diferente do que você esperava, quando elas fazem escolhas que você não aprovaria, você entra em colapso, porque você construiu sua paz emocional sobre a areia movediça do comportamento alheio. Provérbios 16:9 diz: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Você leu esse versículo 1000 vezes, mas continua vivendo como se fosse o contrário, como se você dirigisse os passos e Deus apenas observasse seus planos. Sabe por que você se tornou viciado em controle? Porque controlar dá uma sensação momentânea de segurança. Quando você consegue fazer alguém reagir como esperava, quando consegue manipular uma situação a seu favor, quando consegue forçar um resultado desejado, seu cérebro libera uma dose de dopamina. É a mesma química que acontece com jogadores compulsivos quando ganham uma aposta. Mas assim como qualquer vício, você precisa de doses cada vez maiores. Ontem bastava controlar sua agenda. Hoje você precisa controlar a agenda da família inteira. Ontem bastava controlar suas próprias decisões. Hoje você precisa controlar as decisões dos outros. Ontem bastava controlar o presente. Hoje você precisa controlar o futuro. E como todo viciado, você tem uma tolerância cada vez menor à frustração. Pequenas coisas que fogem do seu controle se tornam grandes tragédias na sua mente. Um atraso de 10 minutos vira uma catástrofe pessoal. Uma mudança de planos vira uma crise existencial. Uma opinião contrária vira uma declaração de guerra.
Você se tornou como aquelas pessoas que precisam organizar tudo de forma obsessiva, que não conseguem relaxar se há um quadro torto na parede, que perdem o sono se há um detalhe fora do lugar. Mas em vez de objetos, você tenta organizar pessoas, sentimentos, circunstâncias, destinos. A Bíblia conta a história de Moisés quando Deus mandou ele falar com a rocha para que saísse água. Mas Moisés, frustrado e tentando controlar a situação do seu jeito, bateu na rocha com força. A água saiu, o milagre aconteceu, mas Moisés perdeu o direito de entrar na terra prometida. Por quê? Porque ele quis fazer as coisas do seu jeito, em vez de confiar na instrução de Deus. Quantas terras prometidas você já perdeu por tentar forçar sua própria vontade? Quantas bênçãos escaparam das suas mãos porque você não conseguiu soltar o controle e deixar Deus trabalhar? Aqui vem a verdade que você não quer ouvir. Você não tem controle sobre nada, absolutamente nada. Você não controla quando vai acordar amanhã, você não controla se seu coração vai continuar batendo na próxima hora, você não controla se vai chover ou fazer sol, você não controla os pensamentos das outras pessoas, você não controla o humor do seu chefe, você não controla o comportamento dos seus filhos, você não controla quando vai morrer. A única coisa que você controla de verdade são suas próprias escolhas. E a ironia cruel é que você está usando essa única coisa que você controla para tentar controlar todas as outras coisas que você não controla. É como usar uma chave de fenda para consertar um motor de avião. Isaías 55, 8, 9. Deixa isso claro. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus está tentando te dizer: pare de tentar ser eu. Você não tem a sabedoria, a perspectiva, o poder, nem a responsabilidade de dirigir o universo. Eu já tenho esse trabalho e não estou contratando. Mas você continua se candidatando para uma vaga que já está preenchida. Você acorda todos os dias tentando ser o CEO da vida, quando Deus só está oferecendo a posição de funcionário confiável. E a frustração que você sente não é porque as coisas estão dando errado. É porque você está tentando fazer um trabalho para o qual não foi qualificado. O mais trágico é que enquanto você gasta toda a sua energia tentando controlar o que não pode ser controlado, você negligencia o que realmente pode ser controlado. Sua resposta, sua atitude, sua fé, sua obediência, sua entrega. Deus está observando você se esgotar, tentando ser Ele. E enquanto você luta para ser o Deus da sua própria vida, o Deus verdadeiro espera pacientemente que você pare de brincar de onipotente e aceite que é apenas humano. E enquanto você se mata tentando controlar tudo, você está perdendo algo que nunca deveria ter perdido. Você passou a vida inteira perseguindo uma paz que não existe, como um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Você foi enganado a vida toda sobre o que realmente significa ter paz. A verdade que vou te mostrar vai destruir tudo que você pensava saber sobre descanso e tranquilidade. Enquanto você se mata tentando controlar cada detalhe da sua existência, existe uma mentira venenosa sussurrando no seu ouvido. Você terá paz quando tudo estiver no lugar. E você acredita nessa mentira com a fé de uma criança acreditando em Papai Noel. Você construiu uma lista mental de condições para a sua paz. Quando a dívida do cartão for quitada, aí sim você vai dormir tranquilo. Quando o relacionamento melhorar, aí você vai parar de se preocupar. Quando os filhos se formarem, aí você vai relaxar. Quando o diagnóstico médico for favorável, aí você vai respirar aliviado.
Quando a aposentadoria chegar, aí você vai finalmente descansar. Mas deixe-me te fazer uma pergunta que vai cortar sua alma como uma lâmina. Quantas dessas condições você já cumpriu na vida e descobriu que a paz não veio? Quantas vezes você conseguiu resolver aquele problema que estava te roubando o sono, só para descobrir que sua mente já havia encontrado um novo problema para se preocupar? É como uma esteira rolante infinita de preocupações. Você sobe em uma, acha que vai chegar ao destino da tranquilidade, mas quando desce, descobre que há outra esteira esperando. E outra, porque a paz que você está buscando é uma ilusão, miragem no deserto da sua ansiedade. Você está perseguindo uma paz condicional. Uma paz que depende de circunstâncias perfeitas. É como tentar construir uma casa sobre areia movediça e se perguntar por que ela nunca para de balançar. Sua paz está refém de fatores externos que mudam constantemente. Pessoas que são imprevisíveis, situações que são temporárias. Jesus disse algo revolucionário em João 14:27. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele fez uma distinção crucial. Existe a paz do mundo e existe a paz de Deus. E são completamente diferentes. A paz do mundo é aquela que você tem estado caçando. A paz que vem quando tudo está funcionando perfeitamente, quando não há problemas no horizonte, quando todas as pessoas estão se comportando como você gostaria. É uma paz frágil, temporária, condicional. Mas Jesus ofereceu algo totalmente diferente. A minha paz vos dou. Não uma paz que depende de circunstâncias, mas uma paz que existe independentemente das circunstâncias. Não uma paz que você conquista resolvendo problemas, mas uma paz que você recebe mesmo no meio dos problemas. Pense nisso. Jesus ofereceu essa paz para discípulos que estavam prestes a vê-lo ser crucificado. Ele não disse, vocês terão paz quando eu resolver todos os problemas de vocês. Ele disse, vocês podem ter paz mesmo quando tudo parecer estar desmoronando. Você já parou para observar uma criança pequena durante uma tempestade? Se ela está no colo dos pais, ela pode até achar bonito o barulho do trovão. O problema não diminuiu. A tempestade não passou, mas a criança está em paz porque sabe que não está sozinha, que está protegida, que há alguém maior cuidando dela. A paz verdadeira não é a ausência de problemas, é a presença de Deus no meio dos problemas. É saber que mesmo quando você não entende o que está acontecendo, há alguém que entende. Mesmo quando você não vê a saída, há alguém que já preparou o caminho. Mesmo quando você se sente pequeno demais para os desafios, há alguém grande o suficiente para carregá-lo. Filipenses 4:7 fala de a paz de Deus que excede todo o entendimento. Sabe o que isso significa? Que é uma paz que não faz sentido, lógico. É uma paz que existe mesmo quando sua situação financeira é um desastre. Uma paz que permanece mesmo quando o diagnóstico médico é assustador. Uma paz que continua firme mesmo quando o relacionamento está em crise. Mas aqui vem o choque de realidade, que vai mexer com tudo que você acredita. Você tem resistido a essa paz porque ela exige algo que você não quer dar. Controle. A paz de Deus só vem quando você para de tentar ser Deus da sua própria vida. Você prefere a ansiedade familiar do controle à paz desconhecida da entrega. Você prefere a preocupação que te dá a ilusão de que está fazendo algo, a confiança que te pede para simplesmente descansar. Você prefere carregar o peso que conhece a entregar o fardo para mãos que podem realmente sustentá-lo. É como uma pessoa se afogando que luta contra o salva-vidas, porque não quer largar a pedra pesada que está segurando. A pedra está te afundando, mas você se acostumou tanto com seu peso que tem medo de soltar. Davi entendeu isso quando escreveu o Salmo 23:4.
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ele não disse que não haveria vales escuros. Ele não disse que não haveria sombras ameaçadoras. Ele disse que mesmo nos vales mais sombrios, há uma presença que transforma o medo em confiança. A diferença entre você e Davi não é que ele tinha uma vida mais fácil. Davi foi perseguido, traído, teve filhos que se rebelaram contra ele, cometeu erros terríveis, enfrentou guerras, perdeu pessoas que amava. Mas ele descobriu o segredo da paz que não depende de circunstâncias. Você está cansado de perseguir uma paz que sempre foge das suas mãos como areia entre os dedos. Você está exausto de tentar construir tranquilidade sobre fundamentos que tremem a cada mudança de vento. Você está farto de depender de fatores externos para ter paz interna. Mas existe um segredo que Deus só revela para quem para de gritar e começa a escutar. Deus está em silêncio não porque não te escuta, mas porque você está gritando alto demais para ouvir o que Ele tem a dizer. Existe um segredo que Deus só revela para quem para de gritar e começa a escutar. O que você está prestes a descobrir vai mudar para sempre a forma como você se relaciona com o divino. Você ora como um mendigo desesperado batendo na porta de um estranho. Suas orações são uma lista de emergências gritadas para o céu, como se Deus fosse um pronto-socorro espiritual que só atende casos urgentes. Você repete as mesmas súplicas 1000 vezes, aumentando o volume a cada repetição, achando que o problema é que ele não está ouvindo. Mas deixe-me te contar algo que vai virar sua teologia de cabeça para baixo. Deus não é surdo, Ele não é esquecido, Ele não está ocupado demais para se importar com você. O problema não é que Ele não escuta suas orações. O problema é que Ele escuta muito mais do que você imagina. Você chega diante de Deus como se fosse a primeira vez que Ele ouve falar do seu problema. Você explica cada detalhe, como se estivesse informando a Deus sobre algo que passou despercebido pela sua onisciência. Você negocia, barganha, promete mudanças, como se estivesse tentando convencer um juiz relutante a reconsiderar seu caso. Mas aqui está a verdade que vai mexer com tudo. Deus conhecia seu problema antes mesmo de você nascer. Ele viu sua necessidade antes de ela se manifestar. Ele preparou a solução antes de você perceber que precisava de uma. Mateus 6,8 diz algo revolucionário. Porque vosso Pai sabe do que necessitais, antes de vós lhe pedirdes. Antes de você abrir a boca, antes de formar o pensamento, antes de sentir a falta, Deus já sabe. Ele não está esperando informações da sua parte. Ele está esperando confiança. Você ora como se Deus fosse um gênio da lâmpada que precisa ser esfregado do jeito certo para conceder desejos. Mas Deus não é uma máquina de venda celestial onde você coloca orações e espera que desça a bênção. Ele é um Pai que conhece suas necessidades melhor que você mesmo. Pense nisso. Quando uma criança pequena está chorando, os pais não precisam de uma explicação detalhada para saber se ela está com fome, com sono ou precisando de carinho. Eles conhecem a criança. Eles entendem suas necessidades antes, mesmo dela conseguir articulá-las. Quanto mais um Deus que te conhece desde antes da fundação do mundo. Salmo 139, 1:4, revela uma verdade que deveria mudar completamente sua forma de orar. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Ele conhece seus pensamentos antes de você pensá-los. Ele entende suas necessidades antes de você senti-las. Ele vê suas lágrimas antes de elas caírem.
Ele sabe o que você vai pedir antes de você abrir a boca. Então, por que você ora como se estivesse dando notícias para alguém que está por fora do assunto? Aqui vem o segredo que vai transformar sua vida de oração. Deus não está esperando você informá-lo sobre sua situação. Ele está esperando você confiar na sabedoria dele sobre sua situação. Você quer que Deus remova a pedra do caminho, mas ele quer dar força para suas pernas. Você quer que ele mude as circunstâncias, mas ele quer mudar seu coração. Você quer respostas rápidas, mas ele quer relacionamento profundo. Você quer soluções imediatas, mas ele quer transformação permanente. O que você chama de demora, Deus chama de timing. Perfeito. O que você chama de silêncio, Deus chama de preparação. O que você chama de negativa, Deus chama de proteção. O que você chama de desvio, Deus chama de direcionamento. Isaías 55:9 deixa isso claro, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus vê o filme inteiro, enquanto você vê apenas uma cena. Ele conhece o final da história enquanto você está perdido no meio do capítulo. Mas aqui está o choque que vai mudar tudo. Você tem orado como um consultor, tentando dar conselhos para Deus sobre como ele deveria administrar o universo. Você tem chegado diante do trono da graça com um plano de negócios, uma lista de sugestões de melhoria, um manual de instruções de como Deus deveria resolver seus problemas. É como uma formiga subindo no sapato de um humano e tentando dar direções de como ele deveria caminhar. A perspectiva é tão limitada, a compreensão é tão pequena, que a própria tentativa de orientar é quase cômica. Deus não precisa das suas sugestões. Ele precisa da sua rendição. Ele não quer suas estratégias, ele quer sua confiança. Ele não está esperando você resolver parte do problema para ele resolver o resto. Ele está esperando você soltar o problema inteiro nas mãos dele. Jeremias 29:11 revela o coração de Deus. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ele tem pensamentos sobre você. Ele está pensando em seu futuro enquanto você está preocupado com o presente. Ele já planejou seu fim enquanto você está perdido no meio. O segredo que Deus revela para quem para de gritar é este: Ele não está trabalhando contra você, Ele está trabalhando para você. Mesmo quando não parece, mesmo quando dói, mesmo quando você não entende, Ele está escrevendo uma história de redenção na sua vida. Mas você está tão ocupado tentando escrever o próximo parágrafo que não consegue ver a narrativa maior que ele está construindo. E isso muda completamente a forma como você deveria estar orando. Você tem usado a oração como uma lista de compras para Deus, quando ela deveria ser uma cirurgia no seu coração. Você está orando errado e por isso suas orações não funcionam. O que vou te revelar vai explodir tudo o que você pensava saber sobre comunicação com Deus. Agora que você descobriu que Deus já conhece suas necessidades, deve estar se perguntando: então para que orar? Se Ele já sabe de tudo, se já tem a solução, se já viu o problema antes mesmo dele existir, qual é o sentido de abrir a boca e falar com Ele? Aqui está onde a maioria das pessoas se perde completamente. Elas pensam que oração é sobre informar Deus, quando na verdade oração é sobre transformar você. Você tem tratado a oração como se fosse um serviço de delivery espiritual. Faz o pedido, espera a entrega, reclama se demora ou se vem diferente do que pediu. Mas deixe-me te contar algo que vai virar sua vida espiritual de cabeça para baixo. Quando você ora, a primeira coisa que muda não é sua situação, é você. A primeira transformação não acontece nas circunstâncias ao seu redor.
acontece no seu coração, na sua mente, na sua perspectiva. Deus não precisa da sua oração para saber o que fazer. Você precisa da oração para se alinhar com o que Ele já está fazendo. É como sintonizar um rádio na frequência certa. A música já estava tocando no ar. Você só precisava ajustar o dial para ouvi-la. Lucas 22:42 mostra isso de forma brutal. Jesus, sabendo que ia ser crucificado, orou: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Olhe para essa oração. Jesus pediu para o sofrimento passar, mas terminou se rendendo à vontade do Pai. E o que aconteceu? O cálice não passou, mas Jesus saiu daquela oração diferente. Seu coração estava preparado, sua alma estava fortalecida, sua obediência estava consolidada. Você ora pedindo para Deus mudar o mundo, mas Deus está mais interessado em mudar você. Você suplica para Ele remover os obstáculos, mas Ele quer dar força para você superá-los. Você pede para Ele resolver seus problemas, mas Ele quer usar seus problemas para resolver você. A oração verdadeira não é você tentando convencer Deus a fazer sua vontade. É você se deixando convencer a aceitar a vontade dEle. Não é você mudando a mente de Deus. É Deus mudando seu coração. Pense nisso quando você realmente ora, não aquelas orações mecânicas que você repete sem pensar, mas quando você realmente se abre diante de Deus. O que acontece? Você despeja sua angústia, sua raiva, sua confusão, seus medos, e no final, algo dentro de você se acalma. Não porque a situação mudou, mas porque você entregou o peso que estava carregando. Filipenses 4:6-7 explica esse processo. Por nada estejais ansiosos, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Viu o que acontece? Você ora, você apresenta suas petições, e o que você recebe não é necessariamente o que pediu, mas paz. Uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz que não faz sentido lógico considerando que seus problemas continuam lá. Mas é uma paz real, que guarda seu coração e seus pensamentos. É isso que você tem perdido. Você tem medido o sucesso das suas orações pelos resultados externos, quando deveria medir pela transformação interna. Você tem procurado milagres nas circunstâncias, quando o maior milagre está acontecendo dentro de você. Mas aqui vem a parte que vai chocar você. Deus às vezes não muda sua situação porque Ele está usando sua situação para mudar você. Aquele problema que você tem pedido para Deus resolver há meses pode ser exatamente a ferramenta que Ele está usando para forjar seu caráter, para ensinar você a confiar, para quebrar sua necessidade de controle. Paulo entendeu isso quando orou 3 vezes para Deus remover o espinho na carne. A resposta de Deus não foi remoção, foi revelação. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Deus não tirou o problema, mas deu uma perspectiva nova sobre o problema. Você tem orado como alguém que quer usar Deus como solucionador de problemas, quando deveria orar como alguém que quer ser usado por Deus no meio dos problemas. Você tem buscado conveniência quando Deus está oferecendo crescimento. Você tem pedido facilidade quando Deus está proporcionando fortaleza. A oração que muda tudo não é aquela onde você consegue que Deus faça o que você quer. É aquela onde você sai querendo o que Deus quer. Não é quando você move a mão de Deus na sua direção. É quando Deus move seu coração na direção dele. E quando isso acontece, quando você finalmente para de tentar usar Deus como empregado e começa a se relacionar com Ele como Pai, tudo muda. Não porque Ele remove todos os obstáculos,
mas porque Ele remove o medo do seu coração. Não porque Ele torna sua vida perfeita, mas porque Ele torna você forte o suficiente para viver uma vida imperfeita com paz. Mas tem uma armadilha ainda mais mortal que impede você de viver essa verdade. Você está morrendo um pouco a cada dia, tentando ser 3 pessoas diferentes para 3 plateias diferentes. Você está morrendo lentamente, tentando ser aprovado por pessoas que nunca vão te entender. A verdade que vou revelar vai libertar você de uma prisão que nem sabia que estava vivendo. Enquanto você aprende a orar de verdade e a confiar em Deus com seus problemas, existe uma armadilha silenciosa que está sabotando toda a sua paz espiritual. Você vive como um ator em um palco invisível, mudando de personagem dependendo de quem está na plateia. No trabalho, você é uma pessoa. Fala do jeito que eles esperam, ri das piadas que eles fazem, concorda com opiniões que às vezes te fazem revirar o estômago. Em casa, você vira outro personagem. Com os amigos, outro ainda. Na igreja, você até muda o tom de voz, usa palavras diferentes, força sorrisos que não sente. Você coleciona máscaras como se elas fossem tesouros, sem perceber que está sufocando embaixo de todas elas. Cada máscara tem um peso, e você carrega o peso de todas ao mesmo tempo. Sua alma está cansada não só dos problemas da vida, mas do esforço constante de ser quem você não é para pessoas que talvez nem se importem tanto assim com quem você realmente é. A verdade brutal é que você se tornou refém da opinião alheia. Você mede seu valor pelo termômetro da aprovação dos outros. Se alguém te elogia, você flutua nas nuvens. Se alguém te critica, você despenca no abismo. Sua paz emocional está nas mãos de pessoas que nem sabem que têm esse poder sobre você. Você se preocupa mais com o que vão pensar da sua roupa do que se está vestindo sua própria personalidade. Você perde mais tempo ensaiando conversas para causar boa impressão do que realmente conversando de coração. Você gasta mais energia tentando ser perfeito para os outros do que sendo honesto com Deus. E aqui está o que vai cortar sua alma como uma lâmina. Muitas das pessoas cuja aprovação você tanto busca não conhecem nem 10% da sua história. Elas não estavam lá quando você chorou sozinho no banheiro. Não estiveram presentes quando você duvidou de tudo. Não levantaram seus braços quando você estava fraco, mas estão prontas para julgar, para opinar, para definir quem você é com base numa única conversa, num único erro, numa única decisão. Gálatas 1:10 faz uma pergunta que deveria ecoar na sua alma. Pois busco agora a aprovação de homens ou a de Deus? Ou procuro agradar homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Paulo está dizendo algo revolucionário. Você não pode servir a Deus e ao mesmo tempo viver para agradar pessoas. É impossível, porque as expectativas humanas mudam como o vento, mas os princípios de Deus são firmes como rocha. Pense nisso. Jesus, o Filho de Deus, foi rejeitado, criticado, mal compreendido e crucificado. Se ele, sendo perfeito, não conseguiu agradar a todos, por que você acha que deveria conseguir? Se o próprio Cristo foi incompreendido por aqueles que ele veio salvar, por que você se mata tentando ser compreendido por pessoas que mal te conhecem? Você está vivendo uma mentira perigosa, a mentira de que precisa da aprovação de todos para ter valor. Mas deixe-me te contar algo que vai libertar sua alma. Sua identidade não se constrói na opinião dos outros, se constrói no que Deus já declarou sobre você. Sabe qual é o problema de viver para agradar pessoas? É que nunca acaba. Sempre tem alguém novo para impressionar, sempre tem uma nova expectativa para cumprir, sempre tem uma nova crítica para superar. É uma corrida sem linha de chegada, uma fome que nunca se satisfaz, uma sede que nunca se mata. E enquanto você corre atrás da aprovação humana, você está perdendo algo infinitamente mais valioso, a aprovação de Deus.
Enquanto você se esgota tentando encaixar nas caixinhas que outros criaram para você, você está ignorando o molde perfeito que Deus já desenhou para a sua vida. Mateus 10:28 diz algo que deveria mudar sua perspectiva para sempre. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Se você vai temer a alguém, se você vai se preocupar com a opinião de alguém, que seja com aquele que realmente importa, que seja com aquele que te conhece por completo e ainda assim te ama incondicionalmente. Aqui vem a verdade que vai quebrar as correntes invisíveis que te prendem. Quando você para de viver para a audiência humana e começa a viver para a única opinião que realmente importa, acontece algo sobrenatural. Você encontra uma liberdade que nem sabia que existia. Você respira mais fundo, anda mais leve, fala mais verdade. Não é que você se torna insensível ou grosseiro. Você se torna autêntico. Não é que você para de se importar com as pessoas. Você para de se escravizar às expectativas delas. Você ama sem se perder, serve sem se anular, ajuda sem se sacrificar completamente. Provérbios 29:25 resume tudo. O temor do homem, armadilha, mas o que confia no Senhor estará seguro. O medo de desapontar pessoas se tornou sua prisão. Mas quando você confia em Deus o suficiente para ser quem Ele te chamou para ser, mesmo que isso desagrade alguns, você finalmente encontra segurança. Não a segurança frágil da aprovação humana, mas a segurança sólida da identidade divina. E quando você finalmente se liberta dessa prisão, você descobre algo sobre si mesmo que vai transformar tudo. Você construiu sua identidade sobre areia movediça e chamou de fundação sólida. Sua verdadeira identidade só é revelada quando tudo que você pensava que era é tirado de você. O que está prestes a descobrir vai reconstruir você desde as fundações. Agora que você se libertou da prisão de agradar pessoas, chegou o momento da verdade mais brutal e mais libertadora de todas. Descobrir quem você realmente é quando todas as muletas são quebradas, quando todas as máscaras caem, quando tudo em que você baseou sua identidade desmorona. Você construiu sua identidade como se estivesse empilhando cartas de baralho. Seu trabalho era uma carta, seu relacionamento era outra, suas conquistas eram mais algumas, sua reputação, seu dinheiro, sua saúde, seus títulos. E você olhava para essa torre frágil e dizia: "Isso sou eu." Mas deixe-me te fazer uma pergunta que vai expor a fundação rachada da sua autoestima. O que sobra de você quando todas essas cartas caem? Quem você é quando perde o emprego? Que definia seu valor? Quem você é quando o relacionamento que sustentava sua segurança termina? Quem você é quando a conta bancária zera? Quando a saúde falha? Quando as pessoas que te admiravam te abandonam? A resposta a essa pergunta vai determinar se você vai se levantar ou se despedaçar completamente. Porque a vida tem uma forma cruel, mas necessária de derrubar nossa torre de cartas para nos mostrar se construímos sobre rocha ou sobre areia. Você se define pelos seus problemas. Eu sou aquele que foi abandonado. Eu sou a que sempre fracassa. Eu sou o que nunca consegue nada. Você carrega feridas como se fossem certificados de identidade, como se o sofrimento fosse seu sobrenome, como se a dor fosse sua herança permanente. Mas aqui está a verdade que vai explodir essa identidade falsa. Você não é seus problemas, você não é seus fracassos, você não é suas feridas, você não é suas circunstâncias. Essas coisas aconteceram com você, passaram por você, tocaram sua história, mas elas não são você. Efésios 2:10 revela quem você realmente é, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas.
Você é feitura de Deus. Você é obra das mãos do Criador do universo. Você foi projetado com propósito, criado com intenção, formado com amor. Isso significa que não importa quantas vezes você falhou, você continua sendo obra-prima. Não importa quantos erros você cometeu, você continua sendo criação intencional. Não importa quantas pessoas te rejeitaram, você continua sendo escolhido por Deus. Mas aqui vem o choque que vai mudar tudo. Muitas vezes é exatamente quando você perde tudo o que pensava que te definia que você finalmente descobre quem realmente é. Quando o emprego se vai, você descobre que seu valor não estava no cargo. Quando o relacionamento termina, você descobre que sua completude não estava na outra pessoa. Quando o dinheiro acaba, você descobre que sua segurança não estava na conta bancária. Jó perdeu tudo: filhos, riqueza, saúde, reputação. Seus amigos o abandonaram. Sua esposa o aconselhou a amaldiçoar a Deus e morrer. Ele ficou sozinho, com suas feridas e suas perguntas. Mas foi exatamente ali, no fundo do poço, que ele fez uma das declarações mais poderosas de toda a Bíblia. Eu sei que o meu Redentor vive. Jó 19:25. No meio do caos, na escuridão total, quando tudo havia desmoronado, Jó encontrou uma verdade que era mais forte que suas circunstâncias. Ele sabia quem era seu Redentor. E essa identidade em Deus era mais sólida que qualquer coisa que a vida pudesse tirar dele. Romanos 8:37 declara uma verdade revolucionária. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Não diz que somos vencedores depois que os problemas acabam. Diz que somos mais que vencedores no meio de todas essas coisas. Mesmo quando está doendo, mesmo quando não faz sentido, mesmo quando parece que você está perdendo. Ser mais que vencedor significa que sua identidade não depende dos resultados das suas batalhas. Significa que você pode perder tudo e continuar sendo quem Deus disse que você é. Pode estar quebrado por fora e inteiro por dentro. Pode estar derrotado nas circunstâncias e invencível no espírito. Aqui está a verdade final que vai reconstruir sua vida desde a fundação. Quando tudo desmorona ao seu redor, quando as cartas caem, quando as máscaras se despedaçam, é exatamente aí que Deus sussurra a verdade mais poderosa do universo no seu ouvido. Você é meu filho. Isso nunca mudou. Nunca mudará. Suas circunstâncias são temporárias, mas sua identidade em mim é eterna. Você pode estar hoje no vale mais escuro da sua vida. Pode estar enfrentando a maior perda, a maior desilusão, o maior medo que já experimentou. Pode estar olhando para os pedaços da sua vida e se perguntando se é possível recomeçar. Mas deixe-me te dizer algo que vai mudar tudo. Suas circunstâncias não têm o poder de definir quem você é. O que define sua vida não é seu passado, é sua fé. Não são seus erros, é a graça. Não são suas feridas, é sua esperança. Não é o que você perdeu, é quem você tem ao seu lado. 1 João 3:1 termina com a declaração mais linda. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Você é filho de Deus. Essa é sua identidade verdadeira. Tudo mais é temporário, mas isso é eterno. E agora que você conhece a verdade sobre quem você realmente é, há apenas uma pergunta que importa. O que você vai fazer com essa revelação? Se você chegou até aqui, isso diz algo muito especial sobre seu coração. Parabéns por ter dedicado esse tempo para buscar sabedoria e crescimento à luz da fé cristã. Em um mundo que oferece 1000 distrações, você escolheu investir em algo que realmente importa: seu relacionamento com Deus e sua transformação interior. Você não chegou até o final deste vídeo por acaso. Deus está trabalhando na sua vida, despertando algo novo no seu espírito, quebrando correntes antigas e construindo fundações mais sólidas.
e isso é motivo de gratidão. Se essas palavras tocaram seu coração de alguma forma, eu quero saber. Deixe um comentário compartilhando como essa mensagem impactou você. E se não souber bem o que escrever, simplesmente comente: "Sou grato a Deus". Assim, poderemos saber quem são as pessoas que realmente caminharam conosco até o final dessa jornada de reflexão. Se esta mensagem trouxe luz para a sua vida, considere se inscrever no canal. Aqui você encontrará constantemente conteúdos que podem fortalecer sua caminhada espiritual. Reflexões profundas que vão além da superfície, palavras que podem trazer direção nos momentos de confusão e esperança nos dias mais difíceis. Para aqueles que sentem no coração o desejo de contribuir de forma mais significativa com este trabalho de levar esperança e transformação através da Palavra de Deus, considere se tornar membro do canal. Sua contribuição nos permite continuar criando conteúdo de qualidade e alcançar ainda mais vidas que precisam ouvir essas verdades. E porque sei que sua sede de crescimento espiritual não termina aqui, deixei 2 recomendações especiais logo ao final deste vídeo. São reflexões cristãs, cuidadosamente selecionadas, que podem fortalecer ainda mais sua caminhada com Deus. Continue sua jornada de transformação, sua alma agradecerá. Que Deus abençoe sua vida de forma abundante e que você encontre a paz verdadeira que só vem dele. Até o próximo vídeo.